águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes e luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Agradecidos por mais esse encontro, vamos unindo nossos corações em muito amor, luz e paz, levando nossas melhores vibrações à nossa casa de oração. Assim, saudamos Irmã Lina, Caiba Schutel, Mãe Catarina e todos nossos irmãos de luz. Esses amigos que nos guardam e nos protegem sempre. Pedimos aos nossos mentores individuais que nos preparem para recebermos os ensinamentos do Evangelho da tarde. Pai, nunca precisamos tanto de Ti, de Tuas palavras e de Teus exemplos. Sede por nós, Senhor. Aumente a nossa fé e a nossa coragem cristã, pois só assim seremos melhores. Vamos então ouvir o Evangelho e as vibrações de hoje com a nossa companheira Beth. Hoje a nossa reflexão está na obra Fonte Viva, lição 55, intitulada Elucidações. Emmanuel parte de uma colocação de Paulo, endereçado aos Coríntios, que está em 2 Coríntios 4:5, e diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E inicia dizendo: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões
justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto podemos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. A lição é autoexplicativa. É simplesmente nós termos a boa vontade de abrirmos a obra depois, buscarmos a lição 55 e fazermos as nossas reflexões particulares direcionadas a cada parágrafo da obra. E para elucidar, porque ele apresenta aqui para nós a questão do trabalho em todas as condições. Ele fala, a chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. E eu trago para nossa reflexão um exemplo que foi apresentado na obra das Fraternidades, trazido pela Dona Martinha, que foi uma grande colaboradora da doutrina, acompanhando todo o trabalho de Edgar Armond. Foi grande cooperadora de Edgar Armond e ela traz para nós nesta obra o relato muito importante que mostra para nós a viagem de um discípulo de Jesus para o plano espiritual, onde está contido todo o ensinamento que recebemos, como usá-lo e de onde virão as glórias. E inicia assim. Na terra tinha numa casa espírita a tarefa de zelador da limpeza. Aproveitava suas horas de repouso para fazer a escola de aprendiz e desenvolvia no seu coração uma fidelidade total aos ensinamentos de Jesus. Sofrendo de uma moléstia grave, não podia assumir outro trabalho senão aquele que fazia. Porém, colocava tal carinho ao limpar uma sala, pensando nos trabalhos espirituais que ali se desenvolveriam, que tornava o ambiente harmoniosamente iluminado.
facilitando enormemente o encontro entre os dois planos. Chegado o momento da sua partida, representantes das mais diversas fraternidades vieram buscá-lo. Todavia, devido à doença, ingerira medicamentos anestesiantes. Deste modo, seu perispírito ficou adormecido e foi conduzido para uma casa de repouso, sendo especialmente cuidado por Dr. Bezerra, que, através de passes, foi desfazendo o efeito dos remédios até que ele pudesse recuperar a lucidez. Ao ver-se atendido por tal entidade, o zelador em prantos pediu que lhe fosse permitido fazer a limpeza da casa assistencial na qual se encontrava. Sua emoção não teve limites quando, olhando para si mesmo, notou que não vestia mais a roupa de zelador, mas se cobria com uma túnica de fino linho. Devido à sua humildade, não compreendia o que se passava. Então, foi levado para visitar o salão do fichário e a ler a própria ficha. Nela, o zelador viu que as preces silenciosas que julgava sem valor enchiam páginas de luz, que os sorrisos de encorajamento que endereçava aos aflitos que encontrava pelo caminho fizeram corações agradecidos, os quais, através do seu exemplo de humildade e fraternidade, tinham encontrado a paz. Tendo provado que a precariedade intelectual no corpo terrestre é apenas um estágio disciplinar, aplicou-se rapidamente a novos cursos e hoje é um dos diligentes operadores desses magníficos aparelhos que permitem mostrar a nossa fraqueza e a nossa força, a nossa humildade e a nossa vaidade, a nossa preguiça e a nossa diligência. E se esse fato chegou a nosso conhecimento, é que agora, como outrora, a seara é grande e os ceareiros poucos. Neste momento solene, Jesus está repetindo para nós o mesmo que outrora disse a seus discípulos: vós sois a luz do mundo, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Hoje, nós, diante destas elucidações, deste relato, mostrando para nós que o que realmente importa e o que vale realmente são as nossas atitudes que saem de um coração que está verdadeiramente iluminado pelas orientações que Jesus nos apresenta. Um coração que vai se desprendendo gradativamente de si mesmo para poder estar realmente em condições de olhar para o outro, de sentir o momento do outro e ter sempre o que oferecer. Um sorriso, um gesto, um aperto de mão, saber ouvir, saber direcionar uma palavra de consolo, né? Que muitas vezes nós esquecemos que uma palavra bem colocada fortalece um coração que está à beira de negar a própria fé, a própria força que tem através de uma prece, através de uma oração, que devido aos embates da vida, muitas vezes se recolhe amargurado. Mas um pequeno gesto pode modificar tudo isso. E neste exemplo que nós tivemos, deste servidor de Jesus, humilde trabalhador de uma casa espírita, que não tinha condições
de exercer outras atividades a não ser aquela de zelar pelos cômodos da casa. E fazia com tanto amor, iluminando tudo para que nos momentos dos trabalhos que aí se realizavam, eles estivessem impregnados desta energia de amor, consolidando esta ligação entre os dois planos. Quantas vezes nós nos dirigimos para o nosso trabalho na casa espírita, né, com o coração amargurado, que já tivemos conflitos dentro dos nossos lares e não conseguimos nos recolher, nos acalmar, limpar a nossa casa mental, a nossa casa íntima, e nos dirigimos à casa espírita levando estas situações para aquele ambiente. Quando nós, com o conhecimento que nós já temos, com os ensinamentos que nós já recebemos, nós deveríamos ter a humildade de reconhecer que para eu me dirigir à casa espírita, oferecer o meu trabalho, eu tenho antes que me desprender de tudo aquilo que não é favorável àquele ambiente. São questões íntimas que certamente dói no nosso coração, que muitas vezes nós não temos ainda a força necessária para impedir, mas nós já temos consciência que não podemos nos dirigir ao altar do Senhor, levando até lá as nossas situações mais íntimas, que já temos condições de trabalhar. Então, devemos nos recolher e fazer a nossa prece, limpando a nossa mente e o nosso coração destas energias mais densas, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, às equipes que nos auxiliam, inclusive aos amigos queridos da casa onde nós prestamos o nosso trabalho, que nos auxilie a termos entendimento e sabedoria e aprendermos a lidar com as situações que nos apresentam no nosso dia a dia, uma vez que já sabemos que todas estas situações são testes. E como nós vimos no depoimento que a dona Martinha trouxe para nós, trata-se de tempos em tempos de vir até a terra servidores amparados em condições de aferir daqueles que se dizem cooperadores de Jesus o estágio que se encontra. Não o estágio da perfeição, mas quanto ele realmente se mantém em equilíbrio, o quanto ele procura realmente se autoavaliar, quanto ele consegue identificar os seus pontos frágeis e trabalhar, o quanto nos momentos em que as lições aparecem no nosso dia a dia, nós conseguimos tirar a mensagem de lá e entender que se ela se apresenta a nós, certamente tem um motivo muito nobre e nós já sabemos como lidar com ela. Na hora do testemunho, nós muitas vezes nos esquecemos de que somos cooperadores de Jesus, cooperando principalmente com aqueles que estão muito mais próximos de nós, porque estão ali os nossos desafios, mas também estão ali aqueles com os quais nós temos o compromisso de irrigar esses corações com luz, com entendimento, com posturas educativas.
E nós só conseguimos tais posturas se nós verdadeiramente estivermos nos valendo de todos os recursos que o Evangelho apresenta para nós, para o trabalho da autoeducação, com consciência, com sabedoria, com entendimento, porque o que vale realmente é tudo aquilo que emana do nosso coração. Não são as aparências, nós já sabemos disso. Nós não seremos reconhecidos pelas aparências, mas sim por tudo aquilo que nós deixamos de luz onde quer que nos encontremos. Veja que um trabalhador de uma casa, um zelador da casa espírita, com trabalho simples, quantas coisas positivas ele alcançou. Não precisa ser um dirigente, não precisa ser um expositor, né? Não precisa de nada disso. São simplesmente tarefas que cada um de nós vem desenvolver. E todas elas, independente da classificação que nós damos, o valor está no como nós a utilizamos a benefício de um bem maior. E principalmente, se tudo aquilo que nós nos valemos como recursos para o outro, são os mesmos recursos que nós temos a coragem de olhar para nós e identificarmos e falar: eu, mais do que ninguém, preciso me valer desta ferramenta para aferir as dores que ainda trago na alma, as cicatrizes de palavras mal colocadas, de pensamentos não tão elucidados, de posturas ainda, né, meia personalista, posturas de quem é dono da verdade, enfim. Cada um de nós vai conseguir identificar quais são os pontos que, ao retornarmos ao plano espiritual, nós tenhamos a bênção de sermos, né, de sermos também recebidos por estes amigos queridos para nos dar todo o amparo necessário para, a partir dali, reiniciarmos nossa tarefa, nosso trabalho, onde quer que nós possamos ser úteis. Não dar muito trabalho para a espiritualidade, porque tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos aqui na matéria e podemos levar, sim, o nosso perispírito mais limpo, mais brilhante, pronto para a continuidade do trabalho em nome de Jesus, e sempre dizendo: obrigada, Senhor, por ter nos separado para fazermos parte da Tua vinha. Obrigada, Senhor, por cada desafio, porque sempre esteve com as nossas, sempre esteve conosco, sempre esteve com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas. Nós vamos agradecer a todo esse amparo espiritual neste momento que nós nos reunimos com a presença do Mestre, pois ele mesmo disse que onde estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Esta presença que nos acalenta, que nos fortalece e que nos ilumina. E juntos nós vamos entregando tudo aquilo de melhor que trazemos em nós, unindo os nossos corações com todos os corações que vibram na frequência do amor, da paz, da harmonia, para que a renovação interior seja a meta de todos nós, que os corações se iluminem nas bases dos ensinamentos de Jesus, que toda a ética e moral estejam toda ela estruturada
a norma do Criador. Esta deve ser a norma a conduzir os nossos passos, que nós possamos ser instrumentos a serviço do bem onde quer que nos encontremos. E neste momento, onde nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós rogamos a espiritualidade maior que receba as nossas vibrações, vibrando pelo bem universal, pela paz entre todos os povos e todas as nações, pela vivência e implantação do Evangelho de Jesus no coração de todos os homens, que leve alento a todos os lares, a todas as mentes em desalinhos, a todos os enfermos do corpo e da alma, iluminando os nossos sentimentos, para que nós possamos assim iluminar os nossos pensamentos e estarmos comprometidos realmente em sermos cada dia um pouco melhor através do conhecimento, do estudo verdadeiro daquele que deseja realmente ser um soldado de Cristo, onde quer que nos encontremos, diante de qualquer situação, e que possamos emanar esta força, essa determinação aos corações fragilizados, que apesar de terem fé em Deus, ainda se deixam ser envolvidos pelo movimento externo que tendem a querer realmente minar de nós esta força, deste ser maior que conduz os nossos dias, que possamos ser agentes de disseminar a força, o amor, a coragem, a confiança, e que a oração é o maior de todos os remédios que nós necessitamos para enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida. Que estejamos assim totalmente unidos neste bem maior. Graças a Deus. Assim, agradecemos a todos os trabalhadores e frequentadores da nossa casa, desejando a todos muita saúde, paz e proteção. Agradecidos por tudo que recebemos, vamos pedindo permissão ao plano maior para encerrarmos nossos trabalhos da tarde de hoje. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus.